Olá, seja bem-vindo à Evolução e Saber. Roma e China, duas das maiores civilizações antigas do mundo, coexistiram de forma contemporânea, embora estivessem isoladas uma da outra em diferentes partes do mundo. Entre eles, havia montanhas, desertos, florestas, rios e inúmeras barreiras linguísticas. Num mundo onde o transporte era primitivo, uma hipotética jornada de Roma para a China, ou vice-versa, poderia levar meses ou até mais. Apesar dessa grande distância, é fascinante questionar se os romanos e chineses se conheciam. Se sim, qual foi o contato que tiveram um com o outro? E se houve contato, como isso influenciou suas histórias individuais e a história mundial em geral? Atualmente, as possibilidades de conhecer a interação entre Roma e China são viáveis, especialmente através da Rota da Seda. A Rota da Seda é um bom ponto de partida para explorar essa questão, especialmente no século II a.C., quando tanto Roma quanto China eram poderosos impérios influentes. Nessa época, surge algo chamado de Via da Seda. A Via da Seda não se refere a uma única estrada, mas sim a várias rotas comerciais que se estendem do leste da Ásia, onde a China dominava, até o Mediterrâneo, onde Roma governava. O nome deriva do objeto mais lucrativo transportado por essa rota, a seda. A seda, exclusivamente produzida na China, era um segredo bem guardado devido à sua grande demanda. Ao longo dessa rota comercial da troca de conhecimento e cultura ao longo da Rota da Seda, muitos itens preciosos foram negociados, incluindo especiarias, metais, pedras preciosas, vinho, marfim, artigos de vidro, algodão, além de tecnologia, ideias e conhecimentos. Infelizmente, junto com esses benefícios, também havia o risco de disseminação de doenças ao longo dessa rota comercial. Quanto à questão de se Roma e China se conheciam, não foi a primeira vez que o comércio de longa distância ocorreu. Há evidências de que os chineses estavam envolvidos em comércio com o Ocidente desde séculos anteriores, mas o crescimento dos impérios tornou esse comércio mais comum e lucrativo. A seda chinesa encontrou seu caminho até Roma, enquanto moedas romanas foram descobertas em lugares como Vietnã e Japão, indicando uma interação indireta entre essas duas civilizações. Ambas as partes eram pelo menos superficialmente conscientes uma da outra. Os chineses reconheciam a existência de um poderoso Império a oeste, enquanto os romanos também tinham alguma noção sobre o Extremo Oriente. No entanto, o termo Rota da Seda é uma construção histórica, e ao longo dos séculos, poucas pessoas teriam percorrido toda a distância entre a Europa Ocidental e a China. O comércio era predominantemente realizado entre cidades vizinhas, com civilizações do Oriente Próximo e Sul da Ásia agindo como intermediárias. É intrigante imaginar-se, em algum momento, um romano observou a etiqueta Made in China em sua seda e se questionou sobre o que a China produzia. Ambas as civilizações certamente teriam muito a aprender uma com a outra, mesmo que esse conhecimento se deslocasse através de intermediários ao longo das rotas comerciais. Em vidas inteiras sem conhecer um ao outro ou se questionar muito sobre isso, os líderes, estudiosos e comerciantes dessas nações tinham pleno conhecimento um do outro. Há evidências de contatos diretos em várias ocasiões. Os romanos se referiam à China como Tzedakah, a terra da seda, ou Xena, uma palavra com raiz semelhante à palavra China em diversos idiomas. Historiadores romanos como Virgílio e Ptolomeu escreveram sobre a China, embora muitos romanos parecessem menos certos sobre sua localização exata, chegando a confundir com outras nações. Num mapa romano reconstruído, percebemos que nem sempre eles tinham uma compreensão precisa da distância geográfica. No entanto, os chineses também tinham suas próprias interpretações peculiares, referindo-se a Roma como Xin, significando a outra China. Para os chineses, essa equiparação de Roma a eles era um sinal claro de respeito, e Roma se encaixava na antiga concepção chinesa do mundo, onde eles eram outro grande império do outro lado do mundo. Os chineses também estavam cientes dos gregos antigos, especialmente à medida que o Império de Alexandre estendia-se ainda mais a leste do que Roma. Uma representação chinesa mostra um soldado grego de olhos azuis e um centauro,
uma figura da mitologia grega contemporânea à época de Alexandre. Os chineses acreditavam corretamente que Roma era a sucessora da Grécia nos estados do leste. Historiadores descobriram uma série de registros que descrevem eventos de contato direto entre romanos visitando a China e chineses visitando Roma. Essas contas variam desde exploradores corajosos aventurando-se no desconhecido até viagens intencionais de mercadores e embaixadores. Esses relatos oferecem insights valiosos sobre o comércio, os recursos, o governo e a vida física tanto dos romanos quanto dos chineses. O registro desses encontros incluía descrições detalhadas das pessoas nas cidades, além de muitos outros detalhes que nem sempre eram precisos. Algumas contas incluíam lendas fantásticas, mas, independentemente disso, os primeiros incidentes registrados de chineses visitando Roma ocorreram durante o reinado do Imperador Augusto, quando o Império Romano estava se consolidando como uma verdadeira potência. Embora esses eventos possam ter tido mais natureza mercantil do que diplomática, representam o primeiro exemplo claro de Roma alcançando a China, especialmente mais tarde na década de 160 d.C., quando os chineses registram a chegada de pessoas do Ocidente alegando servir a um governante nomeado na lua ao amanhecer, provavelmente referindo-se a Marco Aurélio Antonino. Essa época marcou o início de um comércio mais substancial entre Roma e a China, e os historiadores consideram o século II d.C. como o início de relações mais estabelecidas entre as duas civilizações. Assim, podemos afirmar que, no século II d.C., Roma e China não apenas tinham conhecimento mútuo e peças do quebra-cabeça uns sobre os outros, mas também haviam estabelecido relações, com visitas esporádicas e comércio mútuo impulsionando essas interações. À medida que os séculos progrediam, o contato e o conhecimento mútuo se tornaram mais comuns. No entanto, os persas, poderosos intermediários entre Roma e a China, viam com desconfiança a interação direta entre esses dois grandes poderes. Em várias ocasiões, tentaram desencorajar essa interação, chegando ao ponto de bloquear rotas comerciais para evitar o contato direto. A razão por trás disso era clara, que eles lucravam consideravelmente agindo como intermediários na Rota da Seda. Contornar a Pérsia teria sido difícil, mas se a China e Roma trabalhassem juntas para excluir os persas, isso teria sido prejudicial para eles. A Pérsia e outros estados intermediários desempenharam um papel crucial nessas interações complexas. Da região que agora é conhecida como Irã, atuaram como os principais intermediários entre Roma e a China até a queda do Império Romano do Oriente em 1453. Seus interesses comerciais desempenharam um papel significativo nas razões para a interação entre essas duas civilizações. O registro desses encontros incluía descrições detalhadas das pessoas nas cidades, além de muitos outros detalhes que nem sempre eram precisos. À medida que os séculos progrediam, o contato e o conhecimento mútuo se tornaram mais comuns. No entanto, os persas, poderosos intermediários entre Roma e a China, viam com desconfiança a interação direta entre esses dois grandes poderes. Em várias ocasiões, tentaram desencorajar essa interação, chegando ao ponto de bloquear rotas comerciais para evitar o contato direto. A razão por trás disso era clara, que eles lucravam consideravelmente agindo como intermediários na Rota da Seda. Contornar a Pérsia teria sido difícil, mas se a China e Roma trabalhassem juntas para excluir os persas, isso teria sido prejudicial para eles. A Pérsia e outros estados intermediários desempenharam um papel crucial nessas interações complexas. Da região que agora é conhecida como Irã, atuaram como os principais intermediários entre Roma e a China até a queda do Império Romano do Oriente em 1453. Seus interesses comerciais desempenharam um papel significativo nas razões para a interação entre essas duas civilizações. No entanto, é crucial reconhecer que o comércio não foi a única razão para essas interações. Certamente, eventos mais complexos estavam em curso, e se pudéssemos ouvir as histórias desses exploradores e comerciantes, sem dúvida, ficaríamos fascinados. Explorar as relações entre essas civilizações antigas proporciona uma visão valiosa sobre as perspectivas e vidas das pessoas do passado.
É uma oportunidade única para compreender como a civilização humana se desenvolveu ao longo do tempo. Nessa era, o mundo não estava tão conectado quanto é hoje, mas também não era tão distante quanto poderíamos presumir. É lamentável que talvez as maiores histórias de romanos na China ou chineses em Roma possam estar perdidas para sempre. Algumas referências, como a descoberta de esqueletos chineses na Grã-Bretanha que remontam à época romana, podem suscitar curiosidade. No entanto, é crucial abordar essas afirmações com base em evidências sólidas, uma vez que interpretações equivocadas podem ocorrer. O estudo dessas interações históricas oferece uma visão fascinante. Ao explorar esses temas, espero que tenham desfrutado deste vídeo. Convido todos vocês a conferirem mais conteúdos interessantes, inscrevendo-se para não perder os próximos vídeos.